Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da nossa equipe, cada elemento é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Infantilidade. Infantilidade é um ramo da pureza. E é bem importante assim que atua dentro de nós o Espírito. E muitos falam assim que tem vontade. Mas quando tem aquela referência assim de falar que a carne é fraca, dos ensinos de Jesus, ele está fazendo a referência que na matéria grosseira as coisas são mais dificultosas. Mas o Espírito tem a capacidade de fazer com que a vontade se torne ação. No espiritual, vontade e ação estão juntos. Mas quando chega na matéria grosseira, tem aquela diferença da realização. E a realização está também de acordo com como a pessoa empenha. O interesse da pessoa. Então o que acontece? O Espírito vivifica aquilo que a pessoa tem vontade. A pessoa pode falar assim que é muito dificultoso. É dificultoso por falta do empenho de cada um de nós em realizar aquilo que viríamos que seria bom para a nossa existência. Essa condição assim da carne ser fraca, quer dizer assim, as dificuldades que apresenta na matéria grosseira. E é bem importante assim, a gente vai observando a propagação do som. Então na matéria grosseira, quando a pessoa vê um outro trabalhando numa casa, por exemplo, a batida do seu instrumento, a gente vê que o som retarda. E quando se encontra mais distante um pouco, que está vendo aquele profissional trabalhando, a gente vai confirmando que demora um tempo a mais. Quer dizer que a propagação do som na matéria em relação ao ato realizado, fica bem claro assim da gente ir confirmando que demorou um tempo para chegar até nós. Então a referência que cada um precisa é com ele mesmo. É ele observando assim as suas vontades e aquilo que vai ser bom para a sua vida. A vontade, para tornar-se realidade, a pessoa tem que fazer o esforço. Ela tem que trabalhar. E o trabalho é bem importante assim, porque para algumas coisas nós fazemos esforço para a sobrevivência, para o passeio, mas para a nossa vida interna, esse esforço está relacionado também para nós nos qualificarmos para a nossa vida interna. E é bem sério assim, porque entre a vontade e a ação existe uma norma de tempo. Essa norma de tempo está relacionada à dedicação, conforme a pessoa vem dedicando. Então a infantilidade é bem importante assim, saber que é um ramo da pureza e que nesse ramo da pureza que não está relacionado à criança. Então o espírito humano tem que observar assim, que para ele ter a pureza, primeiro tem que ter os ensinos. Ele tem que ter o conhecimento das leis que o Criador instituiu. Ele tem que procurar trazer essas leis para dentro dele e observando as necessidades que ele vai tendo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Se a pessoa não observa, então entra naquela condição assim, não tem como dedicar um tempo para essa pessoa. Então aqueles que se encontram numa condição de mais na frente um pouco, ele não tem como parar para ajudar uma pessoa que não faz um tempo para ver o que ela necessita. Todos os ensinos têm muita importância. Então aquela condição assim de falar que a carne é fraca, tem que ter essa importância de conhecer os ensinos, da referência, do empenho. A gente vê assim com criança pequena que empenha em realizar aquilo que estava querendo. Uma outra criança, assim que apresentou uma limitação naquele brinquedo, ela já não quer saber daquele brinquedo. Então aquelas crianças somos nós.
a maneira que nós atuamos para nós mesmos, porque o benefício é para nós. Então, quando uma pessoa tem vontade de ter uma realização, ela tem que saber, assim, a finalidade daquela realização. Então, ela tem que ter um propósito e ela tem que caminhar em cima desse propósito. E o caminhar quer dizer, assim, a dedicação. Nós vemos que para muitas coisas nós temos dedicação, para muitas coisas que vai fazer bem para os outros. A gente pode observar, assim, aquela dona de casa, a manutenção daquela moradia, a dedicação para fazer aquela manutenção, aquele que possibilita a manutenção da moradia. Mas para a vida interna nossa, nós tínhamos que fazer o mesmo empenho. A nossa perspectiva teria que ser com os conhecimentos dos ensinos. Então, as referências, assim, de uma realização rápida, fica bem fácil, assim, do jeito que a pessoa empenhou naquilo, para conseguir aquilo que ela estava pretendendo. Então, a intenção, a dedicação, a vivificação. E a gente vai observando, assim, que uma criança pequena fazendo um trabalho escolar, o tempo que ela dedica, porque ela interessou em fazer aquele trabalho, a dedicação dessa criança vivifica aquele trabalho. O adulto vê que tem muitas falhas, mas ele vê que ficou bom. Os companheiros daquela criança, quando vê aquele trabalho, gostam. Mas como aquela criança dedicou muito tempo, então ela vê pequenos detalhes que ficou faltando, que não ficou bom. Porque é assim, à medida que uma pessoa vai fazendo uma função e ela vai percebendo como a função está sendo feita, então ela vai memorizando o que fica bom e o que ainda não está bom. Então aquela criança não vê por que ela está recebendo elogio, mas ela vê que muitos elogiam aquele trabalho. Quer dizer, assim, para a nossa vida interna, tínhamos que fazer a mesma coisa. Dedicar um tempo, porque aquele que dedica um tempo para ele fica econômico, ele fica com o seu propósito mais firme e mais definido. Então ele passa a ter um valor diferente com aqueles com quem ele relaciona. Isso é bem importante, assim, a pessoa ir percebendo a maneira que ela é considerada e a maneira que ela não é considerada, o procedimento que ela teve antes de ser considerada e o procedimento antes de receber uma maneira que não apresentou uma consideração, o jeito que a pessoa atuou no momento antes. Então a vida nossa tem que ser assim. Nós tínhamos que fazer um trabalho diário conosco. Aquele ensino bem importante que fala assim que a carne é fraca, quer dizer assim, a vontade do espírito para a matéria grosseira é dificultosa, mas tem vontade de realização, então tem que ter um empenho. E é bem importante assim, quando a pessoa está realizando uma função e ela está dedicando um tempo, um saber para aquela função, depois ela percebe assim que aquelas funções agora são realizadas mais facilmente. Quer dizer que o jeito que a pessoa canaliza a atenção, a força, então flui melhor para a vida da pessoa realizando aquelas funções. Na nossa vida, para voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. A dedicação de conhecer os ensinos, de esforçar-se para conhecer direito, então vai entrando instantes de lucidez. Toda época que a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, vai apresentando esta condição de ir aumentando os instantes de lucidez. E aquele que tem esses instantes aumentado, ampliado, para a vida dele é melhor, porque ele vai realizando uma condição interna. Nesta condição interna vai tendo uma solidificação para ele mesmo. A pessoa vai evoluindo com a compreensão, com a pureza, entra uma coisa muito boa assim. Aquela expressão que as pessoas falam assim de ter raiva, esse que dedica um tempo para ele mesmo e de procurar ter um aprimoramento do seu espírito,
de compreender as orientações, as informações do livro Na Luz da Verdade, ele já superou essa fase. Aquela condição de falar que fica irritado já não existe mais. Não é uma acomodação. Entra aí a compreensão, entra a pureza, entra aquela condição bem importante da infantilidade. Não é da criança. Nós conhecemos crianças que por nada também elas se irritam. Então não é infantilidade, é a condição de criança. Então a pureza não é uma condição de criança, porque é comum as pessoas falarem assim, a pureza daquela criança. Não tem pureza naquela criança, o que tem é que ela ainda não está manifestando o seu espírito. E mesmo muitos pequenininhos têm essa condição também de manifestar de maneira que o adulto não fica agradável para o adulto que é responsável por aquela criança. O trabalho de ir conhecendo as dificuldades que nós temos para realizar na matéria grosseira a vontade do espírito é bem importante assim, essa acomodação de não priorizarmos aquilo que precisa de ser priorizado para o nosso desenvolvimento. Então, cada pessoa é que precisa de fazer o esforço para conhecer direito o livro Na Luz da Verdade. E tem que ir fazendo essa diferença, sim, de tirar a questão da criança com a pureza, com a infantilidade. A infantilidade é um ramo da pureza. A pessoa só pode voltar para a pátria do espírito se ela tem dentro dela a pureza. Quer dizer assim, ela já superou as coisas da matéria grosseira, ela compreendeu. E é bem importante, porque muitas pessoas acham assim que pode ser na condição de não comer isso ou não fazer determinadas coisas. Nós temos que lembrar que a nossa constituição é a constituição dos nossos pais, é a constituição dos nossos avós. Aquilo que eles comiam, nosso corpo é constituído. Se agora a pessoa tira os alimentos que recebiam anteriormente, a pessoa pode achar assim que ela vai encontrar-se numa condição mais evoluída. Ela se encontra mais enfraquecida, porque as irradiações dela já não condiz com aquilo que ela precisa, com aquela destreza, aquela segurança, aquela determinação, porque tem muitos trabalhos, muitas profissões que necessitam de determinação. E se a pessoa diminuiu a irradiação do seu sangue por abster-se de determinados alimentos, então ela sim vai encontrar-se mais enfraquecida. Por isso ela vai apresentar-se como se estivesse tendo uma evolução. O enfraquecimento faz assim. A pessoa julga que ela se encontra mais evoluída porque agora ela aceita melhor as coisas. Na nossa vida, nós não podemos aceitar nada. Tem que ser com o amor, e esse amor entra junto com a pureza e com a justiça. Então, o amor que nós conhecemos, que aproxima um pouco do amor do Criador, é o amor do adestrador. Porque ele entra com a pureza, e ele entra com a justiça, e ele entra com o amor. Porque com o amor, o animal obedece e presta serventia. Entramos no nosso relacionamento somente com o amor, imediatamente somos desconsiderados. Imediatamente as pessoas já param de nos valorizar. Não irradiamos de acordo. Então a vida de cada um é um procedimento assim de manter-se firme na matéria grosseira, de ir fazendo a diferença das limitações que nós temos em relação à vontade e à ação. A vontade, junto com a ação retarda um pouco. Fica bem fácil assim da gente observar no dia a dia. A pessoa tem vontade de realizar uma função e muitas vezes ela não realiza aquela função naquele dia. Pode ser por motivos externos, pode ser por ela mesma porque surgiu outras coisas que ela agora julga que são mais importantes. Então aquela vontade já ficou para trás. Mas no propósito da vida da pessoa, fica bem fácil assim quando a pessoa tem um propósito de ir de uma localidade para outra. Através da vivência, através das experiências,
Então a pessoa sabe assim que ela saiu de uma localidade e que ela vai parar na localidade do destino. Porque se para em outras localidades, ela não chega onde ela precisaria de chegar. A nossa vida tem que ser assim, ter o propósito. E esse propósito a pessoa tem que fazer o movimento. E o movimento a vida toda. Nós sabemos assim que para manter aquela condição no nosso trabalho, a pessoa tem que continuar qualificada e continuar apresentando a função que ela tem a responsabilidade. Para a nossa vida interna, se a pessoa descuida, porque o nosso erro na nossa vida é assim, colocar outras pessoas na nossa frente, outras coisas. Então, quando aquelas pessoas ou aquelas coisas perecem, acabam, o propósito da vida interna de uma pessoa assim, se for fraco, ela vai acomodando, porque aquilo que ela colocou na frente o impulsionava, fazia ela movimentar, fazia com que ela fosse e voltasse. Agora ela não tem mais o propósito. Então entramos nessa condição assim, de acomodados. Mas tem aquela referência bem importante assim, que a pessoa vai acomodando e ela vai ficando enrijecida. Muitas vezes não percebemos no nosso semelhante porque fazemos igual. Mas o enrijecimento não está só nos membros. Está também na maneira de pensar, está na diminuição do reflexo. Então a pessoa ficou menos ágil, menos perceptível. Ela só vai perceber quando ela apresentou uma limitação mais acentuada para a sua locomoção. E é bem grave assim, porque muitos e muitos, pelo descuido, pelo que colocou na frente, fala assim que naquele período anterior a vida era melhor. Agora a vida da pessoa se encontra mais limitada. Mas o período anterior, o que a pessoa possibilitou foi uma condição para ela mesma tornar-se dependente. Quando se torna dependente, se torna então submisso. Aquela condição bem importante assim que o espírito tem de autonomia. Os espíritos humanos não estão na condição assim de depender. Está numa condição de desenvolver a infantilidade dentro dele, na condição da manifestação do seu espírito, na condição da pureza, do seu propósito, da sua vida e o procedimento que ele precisa de continuar tendo para ele mesmo. Não é para as pessoas. Durante a nossa existência, muitas e muitas coisas nos auxiliam no movimento da nossa vida. Mas independente desses auxílios que nós recebemos, nós temos que fazer o movimento por nós mesmos, nos esforçarmos, ter aquela condição bem importante assim de voltarmos para a pátria do Espírito. Então a vida de cada um é que vai fazendo a movimentação para ele mesmo. Quando uma pessoa movimenta, a vida dela fica melhor. E a vida daqueles que esta pessoa é conhecida fica melhor, porque sabe assim que com aquela pessoa não precisa de dedicar um tempo, ela é qualificada por ela mesma. Infantilidade é bem importante. O ser humano tem que lembrar assim, que na criação ele sempre vai ser infantil, mas ele terá que ter a pureza. A pureza só poderá ter se ele trabalhar tendo conhecimento das leis que o Criador instituiu. É uma condição física. E tem que lembrar assim que existe uma distância entre a vontade e a ação. No plano espiritual, vontade e ação andam juntos, mas na matéria grosseira, a vontade anda mais rápida do que a ação, que é o caso dos pensamentos. A pessoa pensa em construir uma edícula e ela vai criando aquela vontade. A conclusão da construção pode gastar um tempo muito longo, porque requer muitas outras coisas aí. Numa pequena escala nós vemos assim os instrumentos de trabalho. Numa obra, os trabalhos que são feitos com aqueles instrumentos, aquele que se encontra mais distante percebe que o som ocasionado por aqueles instrumentos é diferente do ato que foi realizado. Então a propagação da nossa vontade é diferente.
Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta condição de ir observando assim como é que eu preciso de continuar tendo um propósito e a maneira que eu preciso de ser, de melhorar. Se a pessoa descuida, aquela vontade fica para trás. Anos e anos depois a pessoa fala, mas se observa com uma bondade interna, vai ver porque a pessoa não vivificou aquela vontade. E ela não quis pagar o esforço que necessita também para ter aquela vontade. E o esforço, a pessoa sabe que ela tem que usar o seu corpo de matéria grosseira, porque necessita de mais horas, mais dedicação e precisa também de ter uma memória, porque se a pessoa caminhou em cima de um propósito, ela precisa de ir verificando. Então, na sua memória, também requer esse trabalho da verificação daquilo que está sendo feito. A nossa vida teria que ser assim, uma vida de propósito, uma vida de dedicação. Então, voltarmos para a pátria do Espírito está sempre relacionado assim, lembrando que a vontade e a ação têm uma norma de tempo. A vontade, para que ela se realize mais rapidamente, tem que ter uma dedicação maior, vivificando aquela vontade, porque fica fácil assim em todas as coisas. A vivificação. Então essa referência é bem importante assim. Lembrarmos assim dos ensinos, da vontade, da ação, de lembrar assim que para a ação tornar-se aquela realização precisa de um empenho e também precisa de um esforço. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de, para muitas coisas, ela tem que desenvolver a sua capacidade para essa realização. Não é somente assim, achar que isso pode acontecer. A naturalidade na vida, quando uma pessoa começa a trabalhar com ela, ela vai observando assim que ela não tem muito tempo para outras pessoas. E muitos acham assim que isto é egoísmo. Mas as outras pessoas não lembram dessa, que agora está trabalhando para ela mesma. Isso é físico, isso é verdadeiro. Quer dizer assim, só somos lembrados quando nós desligamos daqueles com quem nós relacionamos e colocamos o nosso propósito na nossa frente. Isso é bem importante assim, cada um ir percebendo o propósito na frente. Vontade e ação têm essa diferença. A infantilidade é um ramo da pureza. A criança não é infantil. A criança não tem pureza. A gente pode observar assim. Ela tem a sua vida e junto com a sua vida tem aquelas características que ela trouxe de épocas anteriores. Então a pessoa tem que lembrar que nós temos que separar as coisas na matéria grosseira e temos que colocar cada coisa no seu lugar. Por aquela criança apresentar uma beleza física, não quer dizer que ela tenha pureza, não quer dizer que ela é infantil. O adulto também não tem a condição de tornar-se infantil novamente. Ele tem que ter a condição de tornar-se conhecedor dos ensinos e trazer os ensinos para dentro dele. Porque normalmente quando um adulto brinca com outro, não tem pureza na brincadeira. Quer dizer assim, que o adulto não tem mais aquela condição de tornar-se puro. Então, os ensinos têm que apresentar sempre em primeiro lugar, para a vida de cada um. Isso é bem simples assim, porque quando a pessoa tem os ensinos, ela sabe assim que aquilo que ela fizer para ela vai ser benefício dela. O que ela fizer para o outro vai ser benefício para o outro e para ela. Se for um malefício, o outro vai ficar muito descontente e, consequentemente, a pessoa vai receber as influências do descontentamento da outra pessoa. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. A pessoa tem que ter a pureza dentro dela e, para isso, ela precisa de ter a infantilidade. A infantilidade é um ramo da pureza. Temos que ter esse conhecimento e ter que ter esse discernimento. E tem que lembrar assim,
fazer um esforço para ver o que é bom para a minha vida. E aquilo que vem a ser bom, eu tenho que empenhar na realização. Então, aquela condição muito importante assim da vontade tornar ação, porque eu vi o meu propósito. Não é um propósito com raciocínio, porque muitas vezes vêm as imagens daquilo que nós precisamos. Com as imagens, então a pessoa faz a seleção e transforma aquilo numa possibilidade de ter a ação. Então, toda época, o espírito humano tem que conhecer os ensinos. E esse conhecimento é individual. É bem interessante, quando a pessoa tem um conhecimento e aprofundou-se naquele conhecimento, quando ele está trabalhando em observar as entonações que são usadas daqueles seus conhecidos, ele nota a diferença da graduação. Tem diferença quando uma pessoa fala e quando outra pessoa fala. Então, aquele que está com o ouvido mais apurado, ele vai vendo a graduação. Fica bem fácil assim de caminharmos na vida, porque não há confusão. Aquele que sabe, ele compreende. E ele compreende e atua no nível daquele que tem aquele saber naquela condição. Então a nossa vida teria que ser assim. Nos esforçarmos para melhorarmos, para ter a capacidade de viver de acordo com a pureza. E para que essa condição nos torne no futuro uma condição de ser infantil diante da criação. Então é bem importante assim, porque o ser humano ele sempre vai ser infantil diante da criação. É só observarmos assim as grandiosidades que apresentam na criação, as grandiosidades do universo, as grandiosidades mais próximas de nós, como o movimento do mar, os movimentos dos astros, que nós temos conhecimento, e tem muitos outros que nós nem temos conhecimento. Temos que trabalhar dentro de nós para aquela condição bem importante assim que a pessoa viveu na matéria grosseira e quando ela larga o corpo de matéria grosseira, ela entra pobre na matéria fina. Quer dizer que aquilo que foi feito somente para a matéria grosseira, para dentro de cada um de nós. Para entrarmos enriquecidos na matéria fina, depois do nosso período na matéria grosseira, nós temos que lembrar dessas importâncias. Só tem importância se a pessoa entra na matéria fina enriquecido. E o enriquecimento é aquela condição bem importante assim, que é conhecendo os ensinos. Viver de acordo com os ensinos. Conhecer o livro na luz da verdade, entender as informações, as instruções e as advertências que apresentam no livro na luz da verdade. O desenvolvimento, cada um tem que lembrar que é sempre individual. Que a vontade e a ação tem aquela referência assim do instrumento de trabalho de uma obra, que aquele que realizou o ato, o som propaga diferentemente, não é de acordo com o ato realizado. A ação ela é desta condição e com um período de defasagem de tempo. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter uma ação bem forte. Então, nós temos que empenharmos. E esse empenho, a pessoa tem que lembrar assim, que a realização do ato foi uma vontade que pode possibilitar assim que esse ato seja realizado bem posteriormente. Mas para a vida nossa de matéria grosseira, se a pessoa descuida, então vai passando o tempo e se ela não tem um outro que a orienta, então ela passou o tempo e não realizou. Isso fica bem fácil assim da gente observar na moradia. Quando tem criança pequena, o adulto se esforça para chegar no ambiente de ensino de acordo com o horário que eles determinou. A criança vai para o ambiente de ensino com um horário, com uma determinação. Quer dizer que a vontade do adulto para tornar a ação, o adulto esforça todos os dias e movimenta. Quer dizer que para a nossa realização na nossa vida do espírito teria que ser assim também. Muita dedicação e muita coerência.